Cleuzinho? Helenice. Eu já tirei, eu já escaneei. Já escaneei, já mandei. Tá lá em cima da mesa. Ciência pura. Bom dia a todos. Essa é a nossa terceira reunião extraordinária. Eu peço à senhora secretária para fazer a chamada dos vereadores. Terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Raul Soares, 8 de agosto de 2013. José Maria Peixoto. Presente. José Maria de Oliveira Moraes. Presente. Claudeci Alves Costa. Presente. Cleusa Conceição de Araújo Oliveira. Presente. Éder Sebastião Machado Silveira. Presente. Eimar de Rodrigues Ribeiro. Presente. Geraldo Pereira de Melo. Presente. Joaquim Martins Gomes. Presente. José Marcelino de Souza. Presente. Ramiro Andrade Grossi. Presente. Roberto Pires da Silva. Vereador Roberto Pires justificou a ausência. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo raul-soarense, declaro aberta a sessão. Peço à senhora secretária para fazer a leitura da ata anterior. Ata da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Raul Soares. Aos 7 dias do mês de agosto de 2013, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Raul Soares em sua sede às 10 horas. Havendo número legal, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus e em nome do povo raul-soarense, iniciava a sessão. Pediu à secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que depois de lida e aprovada foi por todos assinada. A seguir, declarou que se encontravam na mesa 3 projetos de lei de autoria do Executivo Municipal e pediu à secretária para fazer a leitura. Projeto de lei número 23/2013 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de acordo com a Lei Federal número 4.320/1964, na Lei número 2.188, de 4/12/2012, orçamento do exercício financeiro de 2013, no valor de R$ 1.003.791,14, e contém outras providências. Projeto de lei número 28/2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar reparcelamento de dívida de débitos com o INSS, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e da outras providências. Projeto de lei número 29/2013, que cria a lei municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências. Foram encaminhados os requerimentos, a saber, 159, 160, 161, 162, 163, 164 e 166 de 2013, de autoria do vereador José Maria Peixoto. Requerimento número 165, de autoria do vereador José Maria de Oliveira Moraes, Zé da Farmácia. Requerimento 169, convocar o secretário de Saúde para apresentar relatório da Conferência Municipal de Saúde.
Encerrava a sessão. Pedi ao secretário que lavrasse o presente ato, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Encontra-se em nossa mesa 3 pareceres. Peço à secretária que faça a leitura dos mesmos. Antes, porém, vamos colocar em discussão e votação a ata anterior, aprovada por unanimidade. Parecer. Relatório. De autoria do excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, é o projeto de lei em apreço. Cumpridas as formalidades regimentais, veio a esta assessoria o projeto de lei número 27, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, de acordo com a Lei Federal número 4.320, na Lei número 2.188, de 4/12/2012, orçamento do exercício financeiro de 2013, no valor de R$ 1.003.791,14, e contém outras providências, para opinar sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Fundamentação. O orçamento é o documento indispensável à administração financeira do município. É a lei que contém por estimativa o cálculo da receita e da despesa públicas municipais durante o ano financeiro, com observância das regras definidas em lei complementar federal, enquanto a Lei 4.320 disciplina sua elaboração e controle. Lá do outro, havendo na execução do orçamento descompasso entre o planejamento municipal e o orçamento, ao executor se oferece alternativas legais de solução através dos créditos adicionais que se destinam às despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. O crédito especial é utilizado para atender as despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na lei orçamentária anual, serão autorizados por lei específica. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 2. Especiais. Os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Em decorrência da improvisação ou da imprevisão para satisfazer as suas necessidades, a administração pode valer-se da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, dentre outras. No caso em exame, projeto em discussão requer autorização legislativa para empenhar e efetivar o pagamento da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2012. O referido projeto veio acompanhado da estimativa do impacto do orçamento financeiro. Lado outro, embora desnecessário, importante registrar que é direito do servidor público a percepção da remuneração pelo tempo que efetivamente trabalhou. Assim, em duvidosa prestação do serviço, impõe-se o pagamento das respectivas verbas. A percepção de vencimentos pelo exercício do cargo é a regra da administração brasileira, que desconhece cargos sem retribuição pecuniária. Isso porque o administrador deve atuar conforme a norma, em prol do interesse público. Ao deixar de fazê-lo, estará violando os princípios administrativos da legalidade, da finalidade e, definitivamente, o princípio da moralidade administrativa. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Neste contexto,
deve ser assegurado ao funcionalismo público a garantia prevista na Constituição Federal, que protege o salário dos trabalhadores na forma da lei, constituído crime sua retenção dolosa, a lume do princípio da isonomia, sobretudo por se tratar de verba alimentar. Dispõe o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Trata-se da conhecida igualdade formal, que implica no também conhecido princípio da isonomia. Essa definição de igualdade que predomina em toda a doutrina nacional. Portanto, a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Oração aos Moços, 1920, Rui Barbosa. Conclusão. Diante do exposto, considerando que o projeto de lei número 27, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, de acordo com a Lei Federal número 4.320, na Lei número 2.188, de 4/12/2012, orçamento do exercício financeiro de 2013, no valor de R$ 1.003.791,14, e contém outras disposições, e estando o mesmo corretamente elaborado que diz respeito à técnica legislativa e às demais prescrições regimentais na lei orgânica do município e no regimento interno, opinamos pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 7 de julho de 2013, José Maria de Oliveira Moraes, Claudeci Alves Costa, Geraldo Pereira de Melo, Joaquim Martins Gomes e Marde Rodrigues Ribeiro. Parecer. Relatório. De autoria do excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, é o projeto de lei em apreço. Cumpridas as formalidades regimentais, veio a esta assessoria projeto de lei número 28, que autoriza o Poder Executivo a contratar reparcelamento de débito com INSS, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e da outras providências, para opinar sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Fundamentação. A Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Altera as leis números 212, 4 de julho de 1991, 9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828, de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001, 12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997, e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012. Viabiliza o parcelamento de débitos previdenciários dos municípios com o regime geral de previdência social, seja decorrentes de contribuições patronais ou dos segurados. Ressalta-se ainda que o parcelamento de débitos previdenciários dos municípios viabiliza aos entes da federação acertar seus débitos junto ao RGPS com redução de multas, juros e encargos legais, sujeitando-se à retenção no FPM. Registre, por fim, que o problema do endividamento não será resolvido até que haja efetivo encontro de contas previdenciário entre o que a União deve para os municípios e o que os municípios devem a esta. Conclusão. Diante do exposto, considerando que o projeto de lei número 28 possibilita uma melhoria nas condições do parcelamento do débito e estando o mesmo corretamente elaborado no que diz respeito à iniciativa
a técnica legislativa e as demais prescrições regimentais da lei orgânica do município e do regimento interno da Casa, opinamos pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 7 de julho de 2013, José Maria de Oliveira Moraes, Claudeci Alves Costa, Geraldo Pereira de Melo, Joaquim Martins Gomes, Eimar de Rodrigues Ribeiro. Relatório. De autoria do excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, é o projeto de lei em apreço, cumpridas as formalidades regimentais, veio a essa assessoria o projeto de lei número 29, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências, para opinar sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Fundamentação. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. O princípio da dignidade humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, são princípios fundamentais consagrados pela Constituição da República. Portanto, o papel do Conselho Municipal de Direitos do Idoso é acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso, em sintonia com as políticas nacional e estadual, e se adequar às regras e leis aprovadas e regulamentadas. Conclusão. Diante do exposto, considerando que o projeto de lei número 29, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências, encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à iniciativa, à técnica legislativa e às demais prescrições regimentais da lei orgânica do município e do regimento interno da Casa, opinamos pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 7 de julho de 2013. José Maria de Oliveira Moraes, Claudeci Alves Costa, Geraldo Pereira de Melo, Joaquim Martins Gomes e Eimar de Rodrigues Ribeiro. Pergunto se algum vereador deseja fazer uso da palavra, mas antes devo esclarecer que o assunto da tribuna tem que se ater aos 3 projetos em Vereador Ramiro Grossi. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, funcionários da casa, TVVA, TV Visão Alternativa, Amanda, representante do Sindes Raul, Sindicato de Servidores Públicos Municipais, cidadãos aqui presentes nessa casa. Primeiro, um bom dia. Essa reunião extraordinária, eu gostaria de ressaltar mais uma vez a união e o trabalho dessa Câmara em prol de ontem. Tivemos uma reunião ordinária e hoje já estamos tendo uma reunião extraordinária. Valendo frisar e chamar a atenção do trabalho das comissões que não mediram esforços para ontem mesmo se reunir e chegar a todas essas definições e apresentação aqui de tudo isso que foi aplicado nesse momento. Então, estão todos de parabéns, esse é o papel do nosso Poder Legislativo, é para isso que nós fomos eleitos e é para isso que nós estamos aqui, para atender à comunidade e as reivindicações, e demonstrando mais uma vez a boa vontade de todos os vereadores dessa casa. Eu gostaria de ressaltar que o clima de convívio e relacionamento é muito positivo entre nós vereadores. É óbvio que nós temos vários temas em debate, mas essa é a função da democracia. Mas eu gostaria de salientar mais uma vez a toda a comunidade raul-soarense que a Câmara de Raul Soares está unida em prol desse trabalho. Vocês vejam que ontem nós tivemos a reunião ordinária, a reunião das comissões, imediatamente nós estamos tendo essa reunião hoje. Hoje houve também a boa vontade da mesa diretora de aceitar uma mudança na ementa de apresentação de um projeto que eu gostaria de abordar nesse momento aqui rapidamente. Trata-se da criação do Conselho Municipal do Direito do Idoso.
eu procurei pessoalmente o prefeito de Raul Soares, eu já havia cobrado dele anteriormente, em reunião com os idosos aqui em Raul Soares, nós tínhamos, se essa lei for aprovada, obviamente, nós temos então até agora, que ela não foi aprovada, e eu vou pedir a aprovação dos colegas vereadores, uma lei de número 1962, de 9 de dezembro de 2004. Quer dizer, não tem tanto tempo assim essa lei, mas eu tenho percebido que nas leis de criação do Conselho Consultivo e Deliberativo, tem acontecido um problema que tem provocado problemas na composição do Conselho, principalmente numa cidade pequena como a nossa. Primeiro, fazer uma lei, colegas vereadores, o jurídico está aí, sabe muito bem disso, estabelecendo já o nome das entidades que vão participar do Conselho. Quer dizer, nós temos algumas leis aqui na Câmara Municipal de Raul Soares, por exemplo, que trata da participação da Fundação Casa de Cultura, que já não existe mais. Então, daí, eu trabalhei bastante pensando esse projeto de lei, que cria essa nova lei, que dispõe sobre a criação, né, da Municipal dos Direitos do Idoso, do Fundo Municipal, a lei e o fundo. A lei e o fundo. Chama atenção para, só chamar a atenção dos colegas vereadores, que essa lei diz o seguinte, em alguns pontos dela, é de responsabilidade do Conselho, se aprovada for a nova lei, fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso, propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, programas e pesquisas voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso, inscrever os programas das entidades governamentais e não governamentais de assistência do idoso. Às vezes a gente pode de repente até perder algum recurso, por exemplo, de emenda parlamentar ou de um recurso direto da União, em função disso não está proposto na lei antiga. Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo Municipal do Direito do Idoso, elaborando ou aprovando planos e programas que está prevista a aplicação de recursos oriundos daquele. Zelar pela efetiva descentralização político-administrativa. Outra questão que eu chamo a atenção que está aqui nessa lei é que é um conselho paritário. Então ele é formado pelo poder executivo e pela comunidade. Como ele é um conselho consultivo e deliberativo, daí então eu ter feito lá a proposta que o prefeito já enviasse para cá, para que não tivesse representante da Câmara Municipal, até porque a gente estava naquele debate se o vereador pode, como fiscalizador, ser também um aplicador de recursos. Então nós propusemos, no paritário, representante da Secretaria de Assistência Social, de Saúde, de Educação e de Administração, 4. 2 representantes de organização de grupo ou movimento do idoso, devidamente legalizadas e em atividade, e 2 representantes de outras entidades que comprovem possuir políticas explícitas, permanentes de atendimento à promoção do idoso. Ou seja, não citou qual é a entidade especificamente, mas nós temos. E a proposta de colocar 2 representantes de cada entidade é exatamente porque nós não temos tantas entidades assim em Raul Soares para compor esse conselho. Então, 2 indicações por entidade. 4 paritário, lembrando que todos terão os seus suplentes. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, e é uma novidade interessante, presidente, que eu proponho inclusive para todos os conselhos, é que o presidente e o vice-presidente do Conselho Municipal de Direito do Idoso serão escolhidos mediante escrutínio aberto dentre os seus membros. Não é aquela coisa imposta. Quer dizer, o presidente e o vice serão votados de um escrutínio aberto entre o próprio conselho. E por maioria absoluta, devendo haver, no que tange a presidência e a vice-presidência, uma alternância entre entidades governamentais e não governamentais. Ou seja, durante um período é presidida pelo poder público e no outro período, obrigatoriamente, tem que ser presidido o conselho por alguém
da comunidade. Que aí nós vamos estar exatamente fazendo esse trabalho de democratizar a criação e o conselho do idoso. Cria-se também nessa lei, para se fazer entender, que aliás é uma proposta que eu vou começar, que eu já estou conversando lá com o Poder Executivo, para que quando criarmos a lei, nós já criarmos um fundo também com uma lei específica. Esse fundo, especificamente, ele não tem que receber só recursos públicos, ele pode receber também recursos oriundos de iniciativa privada, incentivos e outros mais. Então a proposta fica criado o Fundo Municipal de Direito do Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no município de Raul Soares. Tá? Agora veja bem de onde vem esses recursos. De órgãos da União, dos estados vinculados à Política Nacional do Idoso, eventuais transferências do município, resultantes de doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas, rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras, advindas de acordos e convênios, provenientes de multas aplicadas com base na Lei 10.741/2003, entre outras. Ou seja, o objetivo do fundo é transcender, inclusive, a captação só do recurso público, mas utilizar também esse fundo. Agora, veja bem, o fundo vai ficar vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social. Tá? Vai ser aberta uma conta bancária específica e atenção, para a movimentação dos recursos financeiros do fundo, bimestralmente, deverá ser feito um balancete com demonstrativo de receita, de onde veio essa receita, e da despesa, que deverá ser publicado no portal da transparência do município de Raul Soares. Ou seja, os idosos e todos os cidadãos da nossa Câmara Municipal, nós vamos estar criando esse fundo, nós vamos estar sabendo tudo que entrou, tudo que saiu. E quem define onde vai aplicar o recurso não é a Secretaria de Assistência Social, é o Conselho. O Conselho é que vai definir. Quem responde, obviamente, é a Secretaria de Assistência Social e o Conselho juntos. Ou seja, é a efetiva participação da comunidade. Eu me preocupo muito com os conselhos que têm um grande número excessivo de pessoas, a parte vereador, colega vereador Eimardi. Mas quem vai ser o gestor? Gestor Secretaria Municipal de Assistência Social. Gestor Secretaria Municipal de Assistência Social, com todas as definições, deverão ser aplicadas com a decisão do Conselho, que é paritário, formado por 8 integrantes, e os seus suplentes, 4 do Poder Executivo e 4 da sociedade civil. A parte contábil disso, você já olhou a legalidade, né? Da legalidade. Porque se a assistência vai gerir, eu não sei se o Conselho tem autonomia para desenvolver a parte financeira. Sim, mas não, veja bem, a gestão do Fundo Social, da Assistência Social, ela é feita pela Secretaria de Assistência Social. Só que quem cuida da parte contábil, obviamente, são os contadores e as pessoas específicas. Quando terá recurso, quem é o gestor é que vai gerir, porque eu não posso, assinar liberando esses recursos, sendo que um outro que vai denominar o que vai. É isso que eu estou falando. Sim, a gestão é da Secretaria de Assistência Social, mas quem define onde vai aplicar e que recurso é o Conselho. E esse Conselho vai apresentar um balancete bimestral e publicar no portal da transparência. Definirem como vai se gastar. Como se aplicar o recurso. Como Conselho. aplicar? Definir, eu quero gastar. Definir. Definir onde quem vai se define gastar é o Conselho. Dinheiro. Isso. Mas quem vai gerir é a Secretaria. A Secretaria de Assistência Social, sob a responsabilidade fiscal e de aplicação da Secretaria de Assistência Social. Entendi. E, obviamente, do prefeito, que responde por todas as secretarias. E com publicação, que eu pedi aqui, presidente, com publicação bimestral dos balancetes desse fundo. Deixa eu me situar aqui.
O gestor é a Secretaria de Assistência Social, isso? Sim, E quem vai definir a aplicação dos recursos é o Conselho. é o Conselho. Mas, na verdade, quem vai ordenar as despesas É o conselho. deveria ser o gestor, não? A ordenação da despesa, mas já está aqui, a ordenação da despesa é o gestor, é de responsabilidade dele, da Secretaria de Assistência Social. Mas quem vai definir onde vai aplicar o recurso é o Conselho. Aí nós estamos imaginando, né, quais são as entidades hoje aqui em Raul Soares, vamos lá, vamos lembrando aqui, que estão ligadas a movimentos com trabalho com idosos. Vamos fazer um levantamento. Nós temos a PROV, Associação de Proteção à Velhice, nós temos o Clube da Melhor Idade de Raul Soares, que inclusive é o de utilidade pública municipal. Quem mais? Enfim, nós temos aí a Sociedade São Vicente de Paulo, que vem desenvolvendo também trabalho com acompanhamento de idosos, dentre outros. Quais mais? Alguém mais poderia citar mais alguma associação? Então, assim, essa é que é a ideia. Esses conselhos vão definir os recursos. E o interessante, presidente, é que, por exemplo, um recurso direcionado, procurado ao Conselho Municipal de Idoso, para ir diretamente para o fundo, por exemplo, uma verba de emenda parlamentar, ou um recurso específico, ele passa a ser gerenciado especificamente para esse fundo, especificamente para o idoso. Ou seja, como acontece na saúde, na educação, 25% para a educação, 15% de saúde, esse fundo que cair lá para o idoso deverá ser aplicado para o idoso. Ô Ramiro, é só para a gente melhor se situar e entender. Chega-se um recurso, né? Sim. Para a Associação dos Idosos. Aí reúne-se o Conselho dos Idosos. Sim. Então, em ação colegiada, eles vão discutir lá, priorizando em como vão gastar esse dinheiro. Esse recurso. Não é isso? Exatamente. Definido em que vai se gastar o dinheiro, pronto. Aí, quem vai assinar o cheque, por exemplo, como pagamento disso, aí já é a associação, já é Até porque... a Secretaria... A responsabilidade de ordenação é da Secretaria Municipal de Assistência Social, que aliás, né, a própria lei, ela já começa da seguinte maneira: fica alterado o Conselho Municipal de Direito do Idoso, órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do município de Raul Soares, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor das políticas de assistência social do município. Mas o que eu estou falando, eu não sei se eu compreendo, se eu estou conseguindo entender, mas o Conselho, ele pode ser paritário? Ele tem que ser paritário, ele deve ser paritário. Não é número ímpar, não? Não necessariamente não. Até porque a própria lei trata que, em caso de haver empate numa decisão, o presidente é que desempata. Mas aí não vai ter como, hein? Vai ter como, sim. Não? Claro que tem. São 8, votam 7, o presidente vai definir, o voto dele vale mais. Está aqui também explícito. Vocês querem que eu leia a lei inteira? Não, eu só... Se vocês quiserem, eu vou ler a lei toda. Aí eu vou ler pausadamente para que seja compreendido pelos colegas vereadores. É porque quando vem uma lei, o que eu acho que é importante desse jeito, a gente debater é importante. Mas se vocês quiserem, mas no que tange a isso, colega Imardi, está dizendo aqui o seguinte, cumprir e zelar, deixe-me encontrar os membros do Conselho Municipal será facilitado todos os setores da administração pública, Conselho Municipal. Verdade que é um projeto que começa a dar valor aos conselhos municipais, criando fundos, que esse é um projeto que eu tenho defendido há muito tempo. Atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos dos idosos, o mesmo será um mandato de 2 anos, indicará o representante que poderá ser constituído. As entidades não governativas do Conselho, cada membro do Conselho terá direito a um único voto na sessão. Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na sessão plenária, excetuando-se o presidente, que também exercerá o voto de qualidade. O voto de qualidade será feito pelo presidente. Lembrando que o presidente é escolhido pelo próprio Conselho, e a cada 2 anos haverá uma alternância de poder,
representante do Executivo, representante da comunidade. Entendido? Essa questão aqui? Então, tudo bem. Bem, sobre o Conselho Municipal de Idosos, eu vou pedir aos colegas vereadores, porque na verdade, a fórmula, o desenho dessa lei foi preparado também com a participação do Ministério Público e, obviamente, do Ministério de Desenvolvimento Social, do MDS. Tá? Então, ele serviu de base como um modelo para que a gente tenha conselhos mais eficazes, mais eficientes, que funcionem verdadeiramente. Você faz um conselho com 20 e tantos participantes, para você conseguir reunir esses conselheiros, é uma novela. Então nós teremos aqui um conselho, que são 8 participantes, tem todas essas cláusulas aqui, que trata da suplência e tudo mais, são 8, presidência, é fácil para reunir, inclusive a solicitação é que o conselho não tem obrigação de reunir mensalmente, pode reunir até todo dia do mês, se quiser, mas a obrigação é da reunião, pelo menos, bimestralmente. Então, essa que é a proposta, para também não, né, até porque normalmente são conselho formado por representantes de associação de idosos, enfim, mas isso com certeza poderá trazer recursos, colegas vereadores, inclusive, presidente, aqui nós podemos até posteriormente, quem sabe, conversar com o próprio Poder Judiciário, enfim, que recursos que podem vir para esse fundo, que são importantes para a gente. Sobre o reparcelamento, a Amanda está aí do Cines Raul, representando, o colega vereador José Maria Moraes teve inclusive o cuidado de enviar o requerimento, né, cuidadoso, lá para o Poder Executivo, para saber se estaria aqui, porque na verdade, votando, nós estaremos autorizando o Poder Executivo a contratar o reparcelamento de débitos com o INSS, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não é esse, é isso. E dar outras providências. Não é esse aqui. Esse é o 28. É o que dá condição de fazer o parcelamento do salário de dezembro dos servidores públicos municipais, inclusive o cuidado do vereador José Maria, de enviar um requerimento, procurando saber se eram só os servidores efetivos, mas são os servidores efetivos, os contratados e os comissionados. Na verdade, a comissão, né, resolveu fazer o pedido, e foi até atendido com urgência e ver a resposta, para se posicionar, para ninguém questionar depois dessa reunião do dia 28, né? Então a resposta, eu estou aqui até para ler a resposta. Por favor, depois vai usar posso à vontade. Acho que deve apresentar o ofício com a cobrança e a resposta do Poder Executivo. Como disse o Ramiro, nós reunimos logo após a reunião ordinária de ontem e resolvemos, para ficar uma coisa bem clara, bem, né, certa, um ofício à Prefeitura pedindo o que seria pago com esse 1 milhão que foi pedido. Então a resposta foi a seguinte: em resposta ao ofício 58/2013, informamos que, conforme a ata da Assembleia Anexo, não dar até a ata aqui, realizada nessa Casa Legislativa, em 28 de junho de 2013, ficou acordado o pagamento da folha de dezembro de 2012, que não havia sido empenhada, tanto para os efetivos quanto aos comissionados e contratados. Então, quanto à rescisão contratual, que nós, né, achamos que poderia estar inclusa, esta não foi objeto de discussão, portanto, não incluída naquela pauta, e que será efetivamente paga posteriormente. Então, é só para ficar claro que são salários efetivos, comissionados e contratados. As rescisões não constam nesse pagamento. Sim, até porque nós estivemos, inclusive, presentes nessa reunião. A Amanda está ali, representante do Cines Raul. Ela bem sabe que ficou definido que as rescisões ficariam para uma próxima Assembleia,
mas que seria definido, então, parcelamento dos efetivos, contratados e comissionados do mês de dezembro, todo o parcelamento, com a data a ser a partir do dia 15 desse mês de agosto. Então, por decisão da Assembleia, devem ter enviado também aí a cópia da ata dessa Assembleia, não sei. E em relação a essa questão, eu vou pedir também aos colegas vereadores a aprovação, porque os servidores públicos já demoraram, ficaram sem receber o 13º, ficaram sem receber a folha de dezembro, infelizmente não teve o orçamento necessário para se pagar isso tudo de uma vez, que é o que a gente queria, né, Amanda? Pelo menos no máximo em 3 vezes, mas, diante de tudo, pedir aos colegas vereadores que votem para que o Poder Executivo possa começar a acertar aí essa pendenga que ficou de trás com os servidores. Amanda? Oi? Isso aqui não está estabelecido naquilo que nós estamos autorizando No dia foi dito, sim, na reunião, que seria corrigido. Corrigido. Então, eu estou imaginando porque o valor veio um valor total. Então, nós estamos imaginando, né, Amanda, que como ficou definido em ata, né, eu estou partindo do pressuposto, né, de que foi enviado um valor geral. Qual que é o valor? Acabou que você me passou também o mesmo, vereadora Cleusanininha. Qual que é o valor total? 1.003 mil reais, tá? Aí, dando sequência, colegas vereadores, também, vocês viram aí que veio inclusive uma nota técnica da Confederação Nacional dos Municípios sobre o prazo que nós temos aí para votar esse reparcelamento INSS, que com certeza vai contribuir muito, inclusive para o pagamento dessas contas todas que ficaram lá do ano passado. Então, por exemplo, a medida provisória, ela dava 2% da receita corrente líquida. Agora, com essa lei, que é nova, agora de 2013, passa a 1% da receita corrente líquida. Quer dizer... Passa a ser 0,5%. 0,5%. Expurgo de 60... Não, é 1% da RCL, Receita Líquida RCL. Podendo, até a consolidação dos débitos incluídos no parcelamento, somente poderá ser retido no FPM 0,5%. Retenção no FPM só de 0,5%. Isso é muito importante, presidente. Que antes eram 2%. Né? 2%. Vai reduzir para 0,5%. Mas eu estou colocando que também a receita líquida cai de 2% para 1%. E isso vai gerar no desconto do FPM, Fundo de Participação do Município, de 2% para 0,5%. Além do que, tem um expurgo, eles estão de 100% das multas. 100% das multas são expurgadas. Antes era 60% na medida provisória, agora foi para 100% das multas. E antes era 25% dos juros, e agora 50% dos juros. Ou seja, quem faz esse reparcelamento, só para vocês entenderem, o município que faz esse reparcelamento, ao invés de 2% da receita líquida, 1%. Ao invés de pagar, o expurgo ser de 60%, vai ser de 100% das multas. Ao invés dos juros de 25%, o expurgo de 25%, o expurgo vai ser de 50% dos juros. E na consolidação do FPM, corresponde, como disse o presidente, agora a 0,5% o máximo de desconto do Fundo de Participação do Município. Então é uma forma
né, obviamente, do município ganhar com isso. Quer dizer, não é mais recurso que está entrando, né, já teve aí a queda de arrecadação e tudo mais, mas pelo menos é uma forma de gastar menos, com menos multa, menos juros, menos impostos e menos possibilidade de desconto e de surpresas junto ao Fundo de Participação do município, que é, na verdade, a receita mais importante que o nosso município arrecada. Então, também eu peço aos colegas vereadores, porque tudo isso aqui, o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, a aprovação do parcelamento do pagamento dos servidores públicos, contratados, comissionados e dos servidores efetivos, obviamente, e essa questão desse reparcelamento, todos eles representam o bem para a comunidade de Raul Soares. Eu peço que os colegas vereadores aprovem. Muito obrigado, é o que eu tinha a dizer. Pedir o nosso vice-presidente para assumir os trabalhos enquanto faço uso da tribuna. Eu vou pedir licença ao nobre Zezé da Farmácia, agora que é o presidente, que eu tenho que retirar, que eu tenho a consulta marcada em Caratinga, eu já estou... Perfeitamente, Claudinho. Muito obrigado. Cumprimento a mesa diretora, através do presidente exercício Zezé da Farmácia, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes aqui nessa sala, ou melhor, no Salão Nobre da Câmara Municipal, essa Casa do Povo, enfim, senhoras e senhores, rapidamente, quero dizer que esta casa, no dia de hoje, está cumprindo o seu papel com eficiência, com rapidez, e se não o fez antes, é porque não chegou a esta casa os projetos necessários para se resolver o problema do salário de novembro, de dezembro, aliás, que se arrastava como as novelas da TV Globo, que para ter audiência precisa ir 8 meses, 10 meses, e vão se arrastando à medida que o público vai assistindo. Eu espero que os nobres colegas todos apoiem esse projeto 27, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, para que se encerre essa novela. E espero também que o Poder Executivo exerça o seu papel e pague realmente o salário dos servidores. Apesar de eu discordar da forma que vai ser pago, em 12 vezes, que na minha visão são 20 vezes, porque já se passaram 8 meses, mas prevalece a decisão dos servidores municipais na reunião que foi realizada aqui no dia 28 de junho. Portanto, fica aqui registrado que o poder legislativo do município de Raul Soares é altamente eficiente. Recebemos o projeto no dia 6 à tarde. No dia 7 foi feita a leitura, e hoje, dia 8, está sendo votado. Com relação ao parcelamento, ou reparcelamento do INSS, a rapidez também foi a mesma. Chegou aqui no dia 6, dia 7 foi lido, hoje está sendo votado. Peço o apoio dos senhores vereadores, porque é de suma importância para o município. Hoje o INSS, se eu não estou enganado, retira aproximadamente R$200 mil do Fundo de Participação. Com isso aqui deve cair para uns R$100 mil. Então é mais dinheiro sobrando no caixa da prefeitura. E uma dívida menor do município para com o INSS. Com relação
o projeto 29, que cria o Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos, eu quero parabenizar o vereador Ramiro pelo seu empenho para que esse projeto chegasse aqui, e peço também aos senhores vereadores o apoio para que ele seja aprovado. E dizer, para encerrar as minhas palavras, e para acabar ainda mais com os boatos que geram por aí, todos os projetos, até a votação desses aqui, que o prefeito mandou aqui para essa casa, foram todos aprovados por unanimidade. Não existe por parte do Poder Legislativo travamento da administração municipal. Tudo que veio para aqui foi aprovado, e essa Câmara Municipal, desse período legislativo, podem ter certeza, as comunidades de Raul Soares, a população de Raul Soares pode ter certeza que o pau que dá em João, dá em Maria. Aqui as coisas corretas estão sendo aprovadas. E o que está errado, não só eu, como presidente, e a mesa diretora, como todos os vereadores, têm fiscalizado a administração municipal. E é assim que deve ser, e eu tenho certeza que assim será. Então, estão todos os vereadores de parabéns pelo exercício do mandato da legislatura 2013-2016. Espero que até 2016 a gente continue assim. E desejo do fundo do coração que o Poder Executivo, que o prefeito municipal reveja a administração e que seja feliz para que as coisas possam acontecer no nosso município, para que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor. E pode também ter certeza o Poder Executivo, que enquanto presidente desta casa, o Poder Executivo terá o meu apoio para ações para a melhor qualidade de vida do povo de Raul Soares. Muito obrigado. Antes de colocarmos os projetos em votação, eu vou ler aqui um convite que chegou da Coordenadoria de Esportes, que, aliás, ele até pediu desculpa por estar chegando assim em cima da hora, mas é porque ele estava viajando a trabalho e não pôde trazer antes. Com os nossos cordiais cumprimentos, a Prefeitura Municipal de Raul Soares, através da Coordenadoria de Esportes, tem o prazer de convidar Vossas Excelências para a cerimônia de apresentação do projeto Ajudou, onde estarão presentes diretores da empresa Brookfield de Energia Renovável, a ser realizado em 8 de agosto, hoje, quinta-feira, às 18h30, no ginásio poliesportivo. Assinado, coordenador de esporte, Marco Antônio Cândido. Então, todos os senhoras e senhores presentes aqui, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estão convidados para este evento na tarde e noite de hoje. Vamos colocar em votação os projetos 27, 28 e 29. Em discussão e votação, o projeto de número 27, 2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de acordo com a Lei Federal número 4.320/1964, na Lei número 2.188, de 4 de 12 de 2012, orçamento do exercício financeiro de 2013, no valor de R$ 1.003.791,14, e contém outras providências. Em discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 28, 2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar reparcelamento de débitos com o INSS, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e da outras providências. Discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 29, de 5 de julho de 2013. Cria a lei municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências. Em discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.